na igreja da paz do Senhor Jesus, amém? Sexto dia de campanha, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 3, versículo 14. Glória a Deus. Diz assim: por esta causa, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Aqui, né, em nome de Jesus. Quando o Senhor me deu essa campanha, eu falei para Jesus assim que eu queria fazer essa campanha por causa da minha casa, por causa do ministério, porque nós precisamos, né? E por causa das pessoas, né, da fraqueza humana, da nossa fraqueza, né? E o Senhor me pôs essa campanha. Aqui a palavra do Senhor diz: Paulo foi um apóstolo missionário, né? E responsável pela expansão da fé. Ele que espalhou ali na cidade a fé. Paulo expressa a humildade e a reverência diante de Deus, reconhecendo que só Deus pode, só o Senhor é. Né? Sem Ele nós não podemos nada. E ali fala, né, que Éfeso era uma igreja ativa, né, persistente, mas também tinha muita idolatria, né? Eles adoravam uma deusa que se chamava Diana ou Artemis, né? E a grande população ali, a maioria da população era pagã, mas também era uma comunidade judaica, né, que aceitava, né? E ali Paulo foi enviado ali. E Paulo, quando ele viu ali que a igreja estava fraca, né? Estava precisando de oração, porque era uma igreja que antes tinha amor, mas depois começou a se dividir. Então Paulo pediu a Deus, né? E pôs essa causa, a oração, né? A oração de Paulo pelos Efésios, pelo povo que necessitava. E assim também o Senhor pôs no meu coração para fazer, primeiramente pela igreja, né? Que nós precisamos de unidade, como aquela igreja precisava. Nós precisamos estar uns com os outros, né? Fazendo a vontade do Pai. Porque nós temos que ver que não é a nossa vontade, mas a vontade do Pai, primeiramente. E muitas vezes nós, mesmo dentro da igreja, se encontramos, né, fracos, se encontramos desapercebidos, se encontramos dentro, mas é a mesma coisa de estar fora, porque muitas vezes estamos aqui dentro e não sentimos o povo de Deus dispersos, né, mesmo estando na casa do Senhor. Né? Nós podemos dizer que a igreja hoje está doente. Né? E nós precisamos orar pela igreja. Nós precisamos clamar pela igreja, né? Para que o Senhor venha fazer uma obra sobre a vida da igreja, sobre as nossas vidas também. Como a minha irmã ali estava dizendo, ontem eu ia sair do culto com a minha família, né? E ali o diabo quis se levantar, né? E já tinha ali, eu passei o dia dentro de casa, eu não vi o movimento ali, mas teve algo ali que aconteceu, né, na casa da minha mãe ali, uma irmã minha que se encontra bem desviada, os caminhos do Senhor. Estamos orando por essa vida, porque é uma vida que necessita do Senhor. Ora estava dentro da igreja e hoje está fora dos caminhos do Senhor. Mas nós cremos que Deus é o Deus que transforma, o Deus que cura, né, o Deus que zela pelas vidas e que pode fazer a transformação. Está pegando? Então, o Deus maravilhoso, né? E Ele age na minha e na sua vida. É verdade. Ele age na minha e na sua família. Ele age na minha e na sua casa. Ele age na minha e no seu ministério. É verdade, Deus. Porque o diabo ele se levanta muitas vezes, mas é para cair. Em nome de Jesus. Porque maior é o Deus que está conosco do que aquele que está no mundo. Porque muitas vezes nós ficamos mesmo desapercebidos. Quando foi ali no sábado, quando foi assim umas 11, meia-noite, tem um centro de macumba, umas 3 casas da nossa, né? Isso. E ali eu ouvia claramente os atabaques, né? E
futebol, com a Copa, com as coisas do mundo, e eu estava ali sensível, ali aquele som entrando, eu falei, não, eu vou orar, vou dobrar meus joelhos, porque mais é o Deus que nós servimos, do que o que está lá. O nosso Deus é maior. E aí eu me coloquei de joelhos, comecei a orar pela minha casa, comecei a orar pela minha família, para Deus ali trabalhar no quintal. E o inimigo, ele não fica feliz com isso. Verdade. Quando ele vê que a gente se coloca de joelho, ele se levanta mesmo, mas eu creio que ele se levanta para cair. E aí eu falei, não, esse ataque vai parar. Se o Senhor é comigo, vai parar. Porque eles passam a noite, eles passam os dias, às vezes os crentes estão desapercebidos, não estão buscando, não estão orando. E eles não, eles estão trabalhando ali, pelos deuses deles ali, direto. E ali eu comecei a orar. E quando eu parei a oração, que eu fui para a cozinha de novo, eu não escutei mais. Aí eu comecei a glorificar a Deus e falei, obrigado, Senhor, porque o Senhor é comigo. Eu não vou passar a noite ouvindo o trabalhar do inimigo. Não, eu tenho que ficar ouvindo a voz de Deus. E assim ele parou, acalmou. Quando foi no domingo de novo, eu não saí muito para fora, não fui nem na casa da minha mãe. Mas ali, o inimigo não fica feliz quando a gente se coloca de joelho, quando a gente se prostra ao Senhor, Ele fica furioso mesmo. E ele tem fúria para mim com a sua vida, sim, porque nós buscamos a presença do Senhor. E quando nós mais buscamos, mais ele quer se levantar, mas eu creio que é para a queda dele. Porque o Senhor, ele é maravilhoso, ele é poderoso, em fazer na minha e na sua vida, em transformar vidas, em curar, em salvar e restaurar. E ali, quando foi domingo de novo, começou a ler. Então, meu Deus, não é possível. E o povo lá na frente da televisão, vendo televisão, e eu fico ali andando em oração, eu creio que ela é de lá, que estava ouvindo lá os louvores, lá é a Débora louvando. Aí quando foi para mim sair do culto, me arrumei, e aí eu vi, que aconteceu algo lá, que aí a pessoa já se levantou e já veio para a porta, me afrontar e afrontar o meu esposo. Aí eu falei assim, eu estou indo para a igreja, fica na tua paz aí, que eu tenho um pai e sair. E aí ela já estava lá, com ela sentadinha ali na porta, que eu creio que também estavam se arrumando para ir para a igreja. Mas o diabo, ele é sujo, Ele vem. Quando eu cheguei em casa, tinha um texto desse tamanho lá para mim. Eu falei, vocês têm paz. Eu vou buscar a presença de Deus. Eu saí para buscar a presença de Deus. Você tem a sua paz, que eu tenho paz. E a minha paz, eu tenho na sua vida. Aí ela não gostou, falou algumas coisas lá, e eu fica com Deus, que Deus abençoe sua semana, porque nós temos que nos silenciar para que o Senhor venha trabalhar. Verdade, meu Pai. Verdade? Então, assim, eu me coloco de joelhos pela minha casa, pela minha família. Eu creio que os irmãos aqui estão no propósito de se colocar de joelhos, como Paulo se colocou ali pela igreja. E nós temos que fazer isso também pela casa do Senhor, Orar pelos nossos irmãos que se encontram fracos, que se encontram, muitas vezes desapercebidos. Muitas vezes nós achamos, quantas vezes nós mesmos nos achamos que nós estamos aqui dentro, não estou indo na casa do Senhor, Mas nós estamos vazios, nós estamos passando por algum problema, dificuldade que muitas vezes os nossos pastores, os nossos líderes não estão vendo. Mas o Senhor, ele vem e contempla. Os olhos do Senhor estão atentos na minha e na sua vida. Os olhos do Senhor, ele está sempre em todo momento. Então, eu creio que o Senhor, ele vai trabalhar, ele está trabalhando nessa campanha, como tem sido dito aqui. O Senhor vai continuar trabalhando na minha e na sua vida. Porque o Senhor, ele é fiel, ele é maravilhoso. Aleluia! Quando nós achamos que nós podemos, Deus vai e tira a mão dele. Mas quando nós tiramos a nossa mão, o Senhor vai e põe a dele. Como uma vez eu fui num culto, eu estava começando, a minha vida ainda ministerial, estava começando a presença de Deus, e ela quem me levou para a igreja. Uma vez eu estava passando por uma alergia muito forte, e eu procurava até o centro trabalhar aquelas coceiras. E tinha uma mulher do lado do trabalho. Eu não ia no centro, eu ia orar, não tem mais muito entender, falar antigamente, e eu ia lá e ela falava, o Senhor, ele quer ver vocês na casa
Senhor, e nessa lá pra frente, enchendo o saco pra gente ir pra igreja, porque quando a gente não conhecia Deus, é assim que a gente fala. É verdade. Aí, ela se propôs a sair daqui e ir lá me levando à igreja. Só que tinha uma igreja que eu olhava e eu falava, é nessa que eu vou entrar. É nessa igreja, se eu tiver que entrar, é nessa que eu vou. Só que não é, o nosso querer não é o querer de Deus. Porque ela foi para lá e ela, qual igreja você quer ir? Hoje eu falei com o pastor que eu vinha para cá para trazer você para a igreja. Aí, ai meu Deus, né? Chegamos na porta da igreja, a igreja estava fechada. Todo sábado eu passava, a igreja estava aberta, mas justamente esse dia a igreja estava com as portas fechadas. Nós ficamos lá, né? Tá ela aí para testemunhar, ficamos ali nada, da igreja abrir. Aí ela falou, não, mas o meu propósito foi vir aqui te levar para a igreja. Para alguma igreja nós vamos, não, vamos para casa, Kátia. Não, vamos para alguma igreja. Não, e ali nós descemos, eu falei, ali tem uma Assembleia de Deus ali descendo ali. Aí ela, então vamos lá. E lá nós entramos. Nós entramos para a honra e glória do Senhor Jesus, teve um culto ali. Eu senti a presença de Deus e daí eu comecei a ir para a igreja. Só que o meu esposo não ia. E ele falava, eu não, vai você. E eu falava, vamos, moço, vamos, porque chegando lá, nós não conhecemos ninguém dentro da igreja. E ninguém vai te conhecer, vamos lá, porque ele bebia, né? Aí insistiu, um dia ele foi. Chegou lá, o primeiro que ele conheceu foi o pastor que estudou com ele, ele sabia que era pastor. E uma semana antes, meu filho tinha feito uma ferida na cabeça e ele encontrou esse pastor no hospital. Só que ele não falou que era pastor, conversou com ele, né? Aí quando chegou lá, quem estava lá na frente? O pastor, né? O pastor Maurício, que era colega dele, nossa, o pastor da igreja era meu colega de infância, jogávamos bola junto. Quando chegou o tocador, era um outro colega, ele, nossa, o Alexandre, eu vivia com ele bebendo, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei que assim, eu não conhecia, mas ele conhecia todo mundo ali, né? Todo mundo conhecia ele. E assim ele também se agradou e nós começamos com tudo ali para a honra e glória do Senhor Jesus. E aí, para testemunho, né, para a igreja, aí eu ia para a igreja, mas como eu já tinha ido bem, você não ia faltar não sei quantos dias, eu fui. Só que quando eu cheguei lá de novo, ela falou, eu não posso mais conhecer você. E eu falei, por quê? E eu pus na cabeça, né, eu não entendia, né? Ela falou, você me desculpa. Aí ela me ensinou lá, faz um remedinho, passa dessas coceiras, mas eu não posso mais focar em você. Hoje eu sei o porquê. Porque o Senhor já tinha travado. Aleluia! Aleluia! O inimigo não poderia mais pôr a mão naquilo que era de Deus. Só que lá eu não entendia o porquê. Por que ela não pode mais? Né? Eu vim aqui tudo, aí voltei para casa e assim comecei a ir para a igreja. E através da igreja, a minha filha, né, que tinha epilepsia, foi curada para a honra e glória do Senhor. Era a única coisa que eu passava dias indo no hospital das clínicas, levantava de madrugada. Às vezes eu saía 3 horas da manhã para ir no hospital das clínicas, para que ela pegasse um remédio, passasse no médico, eu passava o dia, muitas vezes sem dinheiro para comer. E eu passava o dia ali, às vezes tinha um dinheiro para uma potinha, eu comprava para ela e passava até 10 horas da noite para pegar uma medicação de alto custo. E neste tempo custava 300 e eu não tinha condições. E ali a gente passava. E ela falava, vamos para a igreja, vamos fazer a vontade do Senhor, o Senhor quer vocês dentro da casa dele. E eu meu marido temando, até que um dia Deus colocou no meu coração já na igreja. Eu falei, Robson, vou entregar os remédios. E os médicos faziam o exame e não achavam a enfermidade da minha filha. Falava, mas ela tem tudo para ter, mas ela não tem. O que tinha que ter lá para ter, aí não precisa. E eu creio que já era ali o trabalhar do Senhor. E aí eu falei, Robson, eu vou entregar. Veio assim, eu vou dar o testemunho, eu vou pedir para o pastor. E eu subi no púlpito e falei que o Senhor tinha curado minha filha. E o meu marido ainda duvidando fez. Se eu fosse você, eu guardava esse remédio, que é muito caro depois. Eu falava, não, Deus já vai. Quando foi na outra semana, ela tinha que fazer os exames de sangue para
ficar hoje, mas os glóbulos que estavam faltando não estavam faltando mais. Porque o Senhor ele é fiel. O Senhor ele ministrou no meu coração que ele tinha curado e ele já tinha curado a minha vida. Em nome de Jesus. E para a honra e glória do Senhor até hoje, né? Ela nunca mais, porque ela não podia estudar, ela não podia andar, ela era pequenininha. Ela ia andando, ela caía, ela tremia, caía no chão, convulsionava. Aí eles aumentavam a dose do remédio, piorava. Se eles abaixavam, piorava. E depois desse dia, para a honra e glória do Senhor Jesus, que eu testemunhei, minha filha nunca mais teve epilepsia. Glória a Deus! Porque o Senhor ele é fiel. Maravilha. Então, assim, ele é na minha e na sua vida, né? Em Salmos 84 diz assim, no versículo 4: Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente, né? Bem-aventurados somos nós que buscamos a presença do Senhor. Verdade, né? Que não vem importar nem o dia, nem a hora, nem o momento. Nós né? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração estão nos caminhos aplainados. Que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte, e a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Né? Nós podemos não ter força, mas o Senhor ele nos renova, né? Todos os dias nas nossas vidas. Aí no 10 fica assim: porque vale mais um dia em teus atos do que em outro em 1000 lugares. Preferia estar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas do que habitar na tenda dos ímpios, né? Mas vale a gente que está aqui, né? Não estamos desperdiçando o nosso tempo, nós estamos na presença do Senhor, né? E o Senhor ele se agrada muito quando nós estamos na presença dele, fazendo a vontade dele. Não que nós não vamos ter problemas, não vamos ter dificuldades, não vamos passar por adversidades, mas o Senhor ele contempla, né, a nossa vida, ele tem nos guardado, ele tem nos curado dia a dia, né? Por mais que nós achamos, não, nós somos falhos, nós podemos ser falhos, mas o Senhor que habita em nós ele é grande. Amém, irmã Cátia? O Senhor ele é grande, né? E aquilo que a irmã tem pedido para o Senhor, ele vai fazer. A irmã só espera o tempo dele. Não é da minha maneira, não é da maneira da irmã, não é da pastora, é da maneira dele. Você pode achar que o Senhor ele não vai restaurar aquilo que foi perdido, ele vai sim. Mas o tempo dele, continue nessa fé, continue nesse esforço, né? A irmã tem se esforçado a estar na casa do Senhor, a fazer a vontade do Senhor. E é nessa força que o Senhor está com a irmã. O Senhor tem guardado suas filhas, né? Guardado o que ele tem colocado nas suas mãos. Você pode não estar vendo, mas o Senhor ele tem contemplado aquilo que você tem chorado, aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem dobrado os joelhos, né? E muitas vezes nós olhamos por fora, mas o Senhor ele olha o coração. E ele tem guardado, ele tem olhado o seu coração. E a sinceridade que há no seu coração de buscar ao Senhor. E ele vai fazer, só aguarde o Senhor ele vai fazer. Amém? E aí, no versículo, continuando no Salmos 84, versículo 11, diz assim: porque o Senhor Deus é o nosso sol, escudo, o Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam em retidão. Quando nós andamos na retidão do Senhor, o Senhor ele nos acrescenta, né? Não que seja uma troca, mas que o Senhor, quando nós damos ao Senhor, ele contempla a nossa vida, ele contempla a nossa casa. Eu creio que enquanto eu estou aqui buscando, o Senhor está cuidando lá dos meus. Eu creio que enquanto ela está aqui buscando, minha mãe está lá sendo cuidada, né? O inimigo ele vem sim se levantar, porque muitas vezes nós acabamos de chegar da igreja e tem afronta. Tem afronta, sim. Ele pensa que nos derrota, né? Mas o Senhor ele é fiel. Porque ele é maior. Nosso Deus ele é grande, né? E ele tem nos guardado. O Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti
que aqueles que confiam no Senhor, né, são como os montes de Sião, né, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E nós iremos permanecer na presença do Senhor. Nós permanecemos em oração, assim como Paulo permaneceu em oração ali pela igreja. Que nós possamos orar pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos entes queridos, pelos nossos vizinhos que não servem ao Senhor. Mas eu creio que também o Senhor ele tem o poder de restaurar, de curar, né? De quebrar aquilo que não provém do Senhor, né? Desmanchar ali as obras do maligno, porque não é fácil, né? A gente tem passado, sim, às vezes a gente acaba de sair da igreja e é um filho que se levanta, ou um ente querido, mas o Senhor ele é maior. Creia, ponha no seu coração. O Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta, Ele anda comunhão. Ele está do nosso lado. Quando a pastora Vanessa disse, né? Muitas vezes nós falamos, eu não tenho nem o que falar, não tenho palavras. Mas se nós colocarmos na presença do Senhor, o Senhor ele coloca palavras na nossa boca. Nós não somos pastores, eloquentes, né? Mas o Senhor ele coloca, ele gosta dos pequenos. O Senhor ele age nos pequenos assim como ele foi com Davi. Quando ele escolheu Davi, Davi era o menor da casa, né? Mas foi ele que foi escolhido. E nós somos pequenos na presença do homem, mas na presença do Senhor, o Senhor nos torna grande. Porque Ele é maravilhoso, né? Ele é poderoso. E Paulo orava com força aos crentes para fortalecer vidas, né? Assim nós também devemos fazer. Orar como Paulo ali para fortalecer aqueles que se encontram fracos. Não julgar o nosso irmão, não julgar aquele que se encontra caído, né? Aquele que muitas vezes está, mas não está. Não, vamos orar pelas vidas, né? Vamos orar porque nós sabemos que quando passou a pandemia, quantos homens e mulheres de Deus que eu conhecia lá em casa e que caíram, que hoje não estão mais na presença do Senhor. Verdade. E que eram homens e mulheres usados por Deus. Eram homens e Deus, assim que você via, que você achava assim, eram estruturados, né? E hoje se encontram até mesmo na prostituição, no homossexualismo. Né? Tem mulheres que eu conhecia que era ali da igreja e hoje está casado com outra mulher. Né? Tem pastores que estavam dentro da igreja e caíram. E não é fácil. A palavra do Senhor diz: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, todos nós estamos sujeitos a fraquejar, a cair, a desistir. Quantas vezes eu e você não pensamos em desistir, em parar, em não fazer mais? Quanto mais eu vou, Deus está lá usando o servo dele para falar que vai ter vitória nessa vida. Quando chegamos em casa, colocamos o pé, você vê tudo ao contrário. Mas é o inimigo para entristecer a minha e a sua vida. Ele vem agir para querer te derrubar, para querer te tirar da presença do Senhor. Mas aí nós temos que ficar mais fortes, né? Como Paulo dizia: quanto mais fracos, mais somos fortes. Porque uma vez eu contei aqui para a pastora, que eu estava orando ali na minha casa, em Caicas, e eu orava lá assim, e eu estava na área, e parece que veio uma mão e fez, me derrubou. Eu caí. Quando eu caí, eu levantei, parece que eu levantei mais forte. Eu falei: Tiago, você quer me derrubar? Pois você não vai me derrubar, não. Pois agora eu desci mancando, com o joelho todo ralado, fui até o portão, orei e eu só, o que aconteceu? Eu falei: o diabo quis me derrubar, mas agora ele vai ver o que é oração. Aí eu dobrei meu joelho e só fui orar mais. Aí ele falou assim: pode ser engraçado. Eu falei: aí que eu fui orar mesmo, porque quando a gente acha que está fraco, aí que nós temos que se fortalecer. Não pensar assim: hoje eu estou na prova, então eu não vou mais. Eu vou ficar em casa hoje porque eu não estou bem. Aí que nós temos que, né? Muitas vezes o Senhor sabe como eu venho às vezes com o ensaio aqui só misericórdia. Mas eu fiz um propósito com Deus. E quando nós fazemos um propósito primeiramente com Ele, nós não podemos fraquejar, verdade, voltar para trás. Então, que nós venhamos, né, orar pela igreja e orar pela nossa família, pela nossa parentela, para
ele orava pela igreja, amém? Até aqui o Senhor me deu, me levou, colocou alguém para não ficar só em agradecimento. Amém, Senhor. Glória a Deus, Espírito Santo. Glorificado é o teu nome. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Recebe esse louvor, Jesus. Aleluia. O Senhor, Ele vinha ouvir e receber a minha oração nessa tarde, amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Com a voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz a luz na escuridão. Eu preciso calar